Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei onde é que você tá. Mas assim, eu vim aqui falar sobre as melhores novelas da... Como eu já falei, tem gente que leva esse conceito de década muito relativo. Mas pra mim, é de 2010 a 2019. Eu vou falar as novelas mais importantes que eu mais gostei entre 2010 e 2019. Se você concordar, é só comentar. Se tem alguma coisa que eu não falei sobre aquela novela, ou então alguma que eu esqueci, vou falar as melhores para mim. Em quinto lugar, foi lá no comecinho, em 2011, Cordel e Cantar. Eu, como nordestina, não tenho como não falar de Cordel e Cantar. Era muito bonita, a fotografia era muito boa. A história meio de fábula, né? Meio de Era Uma Vez, meio princesa, sai de um reino que é abandonada e vai pra outro. E aí tinha Seráfia e tinha também o interior do Nordeste. Então era muito bom. O destaque pra mim nessa novela, que fez ela ficar ainda melhor, uma é a trilha sonora, que eu gosto muito. Tinha Maria Gadu, tinha Gilberto Gil, tinha Roberta Sá. Então era uma trilha sonora que eu gostava muito e que era muito próximo das pessoas. As pessoas que assistiam todas gostavam das músicas. E Domingos Montanheiros. Foi a primeira grande novela dele. Então todo mundo ficou apaixonado pelo Rei do Cangaço. E todo mundo ficava assim, meu Deus, por que ele não apareceu? E a gente fica se perguntando também, né? Ele até já tinha feito algumas coisas antes, mas novela, assim, pra todo mundo, pra grande massa, foi a primeira vez. Foi o que, não é que salvou, porque a novela toda era linda. Ele foi um fator muito decisivo pra essa novela. E a outra novela que ele fez no Nordeste foi Velho Chico, né? Que eu particularmente gostava, mas não entra nessa top 5 não. Velho Chico, fica pra depois. A quarta colocada, então, né? A quarta melhor, falar assim, é Cheia de Charme. Uma novela que, assim, são inúmeras qualidades. Não tem defeitos, sabe? Zero defeitos. Cheia de charme, zero defeito. Então, ela foi uma novela que botou a empregada doméstica no protagonismo, uma coisa que não existia. Então, e não era só uma, então tinha vários tipos de doméstica. Tinha a que era só cozinheira, tinha que era doméstica da casa toda, tinha que era só passadeira, tinha várias. E, pra mim, o fator decisivo pra ela ter feito tanto sucesso foi a transmedialidade. Era uma novela que foi uma das primeiras da Globo a se comunicar com a internet e a interagir com a internet. Foi lá em 2012. Então, os clipes eram lançados somente na internet. As músicas eram na internet. Elas tinham um site diferente, porque na época não tinha Instagram, essas coisas. Aposto que se tivesse, ia ter o Instagram até. Mas assim, as músicas de Chayenne bombavam muito na internet. Tocava nas festas, minha gente. As músicas tocavam Eu fui pra festa e vi, te juro, eu fui pro Forró do Sistema em 2012 e tocou Vida de Preguete versão forró. Foi a versão deles. Então existia as paródias que a galera fazia. Ainda tinha isso, gerou muita paródia na internet. Então ela se comunicava muito com o site que ela tinha, que era a ferramenta de divulgação, e com o YouTube, que já estava dando seus primeiros passos. Então ela se comunicava muito bem com o YouTube. Não era um canal só pra Cheia de Charme. Era tudo no canal da Globo. Mas já era o primeiro passo. A terceira melhor novela para mim foi a novela da SBT, Cúmplices de um Resgate. Olha, minha criança interior precisa falar. Cúmplices de um Resgate foi a melhor novela infantil dos últimos tempos. Teve Chiquititas, que eu amo. Teve Carrossel. Tá tendo Aventura de Poliana. Tô dizendo dessa safra. Eu acho que Cúmplice de Resgate foi a melhor adaptação. Eles botaram muitas coisas novas na história, mas foi uma novela que teve um time bom. Não ficou longa, que nem Aventura de Poliana, que vai fazer aniversário de 5 anos. Mas Cúmplice de Resgate teve um tempo bom. Acho que foi 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5, por aí. Teve um time bom. As inserções da internet também eram boas, então eles iam usando imagens de rede social. As crianças da trama usavam muito a rede social. Não aparecia pra gente as redes sociais, mas assim, a rede social fazia parte da trama. Então era muito boa. E o grande destaque da novela, e a grande coisa que eu acho que levou a novela pra cima, obviamente, foi Larissa Manoela. Porque assim, Larissa Manoela é o nome. Me julguem, mas é o nome da nova geração. Foda-se. Vocês vão ter que engolir Larissa Manoela. Ela fazia Gêmeas. Eu já respeito a pessoa que faz Gêmeas. Já respeito. Mas era nítido, uma pessoa que assistia Cúmplice de Resgate, conseguia saber quando Manuela era Manuela e Isabela. Quando era Manuela, quando era Isabela. E quando era Isabela se passando por Manuela. E quando era Manuela se passando por Isabela. Uma pessoa que consegue fazer isso, minha gente, leva a novela, ó, a outro nível. Não tem condições, me julguem. Mas Cúmplice de Resgate foi a terceira melhor novela da década. Me julguem. Vocês vão ter que engolir Larissa Manoela agora fora do SBT. Chupa SBT. Ela vai brilhar. Ela agora tá na Netflix. Não vou fazer o jabá que o filme dela tá pra estrear, não vou. Mas ela tá na Netflix por enquanto. Existe um babado aí que dizem que ela vai ser protagonista da novela das 6 que estreia no final de 2020. Mas ainda é só suposição. Pagaremos para ver. A segunda melhor novela para mim foi Sete Vidas. Uma novela das 6, que não teve muita audiência.
Assim, as pessoas não reconheciam. Eu lembro. Mas era uma novela linda. Acho que é de Lícia Manso. Linda. Linda, 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 linda. O roteiro, as falas, eram tudo lindo. Era a história de um cara que doou sêmen pra várias pessoas, óbvio, e fez a doação de seminal, 1000 pessoas. E aí as pessoas os filhos estavam muito em um processo de querer se encontrar na vida e no mundo. E aí eles vão se encontrando, esses 7 irmãos. Tem o filho que não é de inseminação, que era o mais novinho, o Joaquim, e que era filho da Débora Bloch. Tinha os outros aí, tinham vários atores. Tinha Isabela Drummond, tinha o Matarazzo lá, que era fazer o Pedro. Tinha muita gente muito boa. E era uma trama muito linda. Tinha Domingos Montanher, que era o pai de todo mundo. Mas, assim, a cena mais bonita de todas é porque o que levou, assim, que eu acho que é muito marcante na novela. Porque como todos os irmãos, toda história de irmãos, os irmãos brigam muito. Então existia um conflito muito entre os irmãos. Inclusive entre Isabela Drummond, que achava que era uma irmã, mas não era. Novela, né, minha gente? Novela. E aí ela achava que era irmã, mas não era, mas se comportava como se continuasse sendo irmã dele. E aí eles tinham todos brigados, só quem tava em paz era a Isabela Drummond e um menino de 1 ano. Então, praticamente ninguém. E aí ela faz um convite pra todos os irmãos irem ao parque. Aquela cena do parque. Só de falar me arrepia. É muito lindo. Não tem fala nenhuma, mas aí vai só chegando um irmão. Aí tá na barca, aí chega um irmão e entra na barca. Aí tá no carrossel. Por último, no carrossel, chega o Pedro, que é o que tava brigado com todos, mais rebeldezinho. E faz as pazes com todos eles ali no carrossel. E não precisa dizer nada pra fazer as pazes. Então, assim, é uma cena que a trilha diz muito. E isso de brincar, que eram irmãos que se encontraram adultos, não tiveram tempo de brincar quando criança. Então também tinha essa mensagem. Agora, obviamente, a melhor novela. Assim, mesmo se eu não escolhesse, vocês iam falar. E eu me julgar. Aí sim eu me julgar. Que é a Avenida Brasil. É assim, um divisor de águas na história da humanidade. A gente tem que primeiro assumir, chegar nesse consenso, que a Avenida Brasil é uma coisa que todo mundo gostou. Então, assim, pro povo que diz que não gosta de novela, você assistiu a Avenida Brasil, não adianta você mentir, não adianta você esconder, você assistir a Avenida Brasil. Porque todo mundo assistiu a Avenida Brasil. Então, a principal fator pra Avenida Brasil ser um sucesso, porque todo mundo, a audiência foi muito... Gente, o último capítulo de Avenida Brasil, eu morava numa rua que tinha um monte de barzinho. Você não ouvia a voz de ninguém. Você só ouvia a voz de Adriana Esteves e Moreira Benício. Só. Então é assim. Eu lembro que eu passei na porta de uma boate, que a porta era espelhada. Tinha um telão dentro da boate, passando a novela. Então se você dizer que não gosta de novela, me desculpe. A história era muito boa. Vingança. Então Vingança chama. Tá esperando o quê? Ei! Me serve, vadia, me serve! E é muito inspirada em série, né? É a primeira novela que foi muito inspirada nesse enredo de série, que chama muita gente. Mas era um enredo inspirado em uma série que era Revenge, não sei como é que é. Revenge. Mas com as coisas de novela. Com o Bairro do Divino, com futebol, com pagode, com essas coisas típicas, com subúrbio, com praia no final de semana. Então, era lixão, criança fofinha atuando. Então, tudo isso era uma linguagem de série, mas dentro da novela. Mas, com certeza, o que fez a novela chamar muita atenção foi a Carminha. Assim, Nina era boa, era. Tufão era legal, era, né? O outro, o careca lá, como é o nome dele? O Marcos Caruso, também era muito legal. Todos os personagens, Isval Verde, todo mundo muito legal. Mas assim, Carminha é Carminha. Carminha ocupou um lugar que Nazaré tinha deixado vazio 10 anos antes, entendeu? 8 anos antes. Então, Carminha é assim, é Carminha. Você não tem como olhar pra Adriana Esteves hoje e dedicar uma confiança. Não tem. Você vê se a Adriana Esteves faz publi por aí, faz propaganda. Fez 1 ou 2 depois de Avenida Brasil. Por quê? Porque o brasileiro não confia em Adriana Esteves. E tenho dito, se queimou, mas assim, ótima atriz, adoro ela. Mas não consigo dizer que ela agora na novela é uma pessoa de confiança. Por quê? Porque ela foi Carminha. Inclusive, tem várias histórias muito boas de pessoas que se chamam Carmen Lúcia e que sofreram muito na época da novela, porque as pessoas ficavam chamando elas de Carminha. Teve até uma que era loira, aí ficou indignada, pintou o cabelo, no dia seguinte a Carminha da novela pintou o cabelo também. Então, assim, a Avenida Brasil transcendeu as histórias das pessoas, transcendeu a novela e invadiu a vida das pessoas. Então, todo mundo tem uma história com a Avenida Brasil. Então, por isso que ela é a melhor novela da década. Menção honrosa, importantíssima. Malhação Viva a Diferença. Não tem como Malhação Viva a Diferença competir com nenhuma outra novela, ao meu ver. Porque assim, Malhação vinha de um caminho de que era sempre a mesma história, só mudava um pouco a cara dos protagonistas. Porque às vezes eles tinham a mesma cara. Mas Malhação Viva a Diferença foi uma história de Cal Hambúrguer. Então assim, já tem meu respeito. Castelo Rá-Tim-Bum, te amo. Mas saiu do eixo Rio,
veio pra São Paulo, ó, nascido e criado em São Paulo, só tô aqui passando uns dias, mas veio pra São Paulo, não veio contar a história de amor, entre amor carnal, amor romântico, veio contar uma história de amizade, entre 5 meninas reais. Não era aquele dilemazinho que passava batido e que não era aprofundado. Então teve a abordagem de vários temas muito polêmicos. Ou não tão polêmicos assim, mas assim. Tinha gravidez na adolescência, mas tinha menina parindo no metrô. Não era só gravidez na adolescência. Tinha uma menina no vagão do trem e ela vai ter um filho. Tinha falando de preconceito, mas o negro que era da galera ia fazer a festa na casa da amiga, foi barrado e foi espancado pelo porteiro do prédio. Isso tudo às 5 da tarde, minha gente. E de maneira muito bonita, de maneira muito leve, todas as amigas se reconciliando no final de tudo. Não é à toa que vai ter o spin-off agora, as 5. Com elas 6 anos depois. Vai estrear. Olha o jabá. Não vou fazer jabá. Mas era uma história que teve o primeiro beijo homossexual em Malhação. E era muito leve, não era uma questão. O namoro entre Lika e Samantha foi uma questão muito pequena diante de todas as outras da novela. Justamente por tratar com naturalidade. Então assim, elas iam uma pra casa da outra, dormia e acordava junto, pronto. E era isso, não havia o questionamento sobre. E essa é a menção honrosa. Pra mim, não tem como competir Malhação Viva a Diferença com as outras, porque até hoje eu acho que não conseguiram fazer nada à altura. E é isso, essas foram as melhores novelas da década. O que é que você achou? Eu esqueci de alguma? Claro que teve várias outras muito melhores. Teve Totalmente Demais, concorreu a M lado a lado, Império, várias. Deixa eu ficar aqui falando hora. Mas eu precisava compilar apenas nas 5 melhores. É isso, se inscreve no canal, acompanha os meus comentários das novelas que estão lá no Instagram, @oliraíra. Eu tô sempre comentando lá.